Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo aí para o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar quais são os defeitos que dão mais lucro em uma assistência técnica que faz reparo de placa de smartphone. Na sua opinião, os problemas simples, básicos, dão mais lucro ou aqueles mais complexos? Vamos falar sobre esse assunto agora? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa teu comentário e se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos que postamos aqui toda semana com conteúdo bacana e diferenciado, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês, você pode ter acesso a esse arsenal de vídeo que temos aqui disponível para aqueles que realmente querem aprender mais sobre reparos em placas e às vezes não tem condições de comprar um treinamento, né, que custa um pouco mais caro. Então você pode acessar aí o nosso clube de membro e ter já um conteúdo bem bacana e diferenciado que a gente posta aqui toda semana, beleza? Então, sem muito papo, vamos direto para o assunto. Então, pessoal, vamos lá. Ó, presta atenção aqui. Muita gente, né, que trabalha com reparos em placas, ó, presta atenção, reparos em placas, fica sempre querendo. Para o que é mais difícil de fazer, você leva um pouco mais de tempo para resolver aquele problema. Talvez você passe o dia todo. E se você estivesse fazendo durante um dia reparos mais básicos e simples, talvez você conseguiria ter um lucro até mais do que se você estivesse trabalhando com placas que tem uma complexibilidade maior. Às vezes a gente pega serviço que muitas das vezes a gente fica achando que aquele serviço ali a gente vai ganhar, que a gente tá aí, que a gente pega naquele reparo para resolver e quando chega no final da tarde a gente não consegue resolver aquele problema complicado, né, na bancada e a gente só perdeu tempo durante o dia. Então vamos lá. Agora eu vou dizer para vocês aqui quais são, na minha concepção, os problemas, defeitos que chegam na nossa bancada que dá mais lucro. Eu sempre falo aqui no nosso canal, né, sempre falo aqui para vocês que eu tenho 3 dias que eu utilizo para fazer os reparos mais simples para poder fazer a minha produção da semana. E por que eu faço isso? Né? Na maioria das vezes eu trabalho até o sábado às meio-dia. Eu uso 2 dias e meio para fazer reparos mais complexos e eu uso 3 dias para fazer reparos mais simples. Eu já expliquei várias e várias vezes aqui, inclusive no nosso treinamento eu explico também para os alunos, né? Para que a pessoa não comece a trabalhar de forma errada, focando naquilo que é mais complicado, porque o lucro talvez seja maior se você conseguir fazer aquele reparo. Mas aí é muito importante você saber que reparos mais básicos, como tipo reparo de carga, né? Fazer, né, uma engenharia reversa para encontrar a falha, isso nos leva a perder muito tempo, né? Então aqueles 400, 500 reais que a gente ia ganhar naquele aparelho que a gente achava que iria fazer, por exemplo, a CPU ia resolver, acaba muitas vezes não conseguindo resolver, a gente só perde tempo. Quando a gente pega uma falha de carregamento, por exemplo, 90% é de que quando a gente começa a fazer a análise, a gente encontra a falha e sane o problema. Quando a gente pega, por exemplo, falha de iluminação, falha de imagem, falha no setor de radiofrequência, falha no setor de Bluetooth e Wi-Fi, né? Dentre outras falhas, como falhas de áudio, curto-circuitos, fuga de corrente, esses tipos de problema é mais fácil a gente conseguir resolver. Então, muitas vezes, a gente fica focado apenas no avançado e esquece, muitas vezes, de estudar o básico para resolver coisas simples que podem nos dar muito mais lucro do que se a gente ficar focando apenas naquilo que é avançado. Presta atenção aqui. Durante a semana, como eu falei para vocês, eu pego segunda, terça e quarta para resolver os problemas mais básicos. Por quê? Porque em um dia, pessoal, em 1 hora, por exemplo, eu vou colocar aqui em 1 hora, se eu pego aqui um aparelho com curto, um aparelho com a fuga e um aparelho com uma falha de carga, eu consigo resolver esses 3 problemas praticamente em 1 hora de serviço. Então, se eu tenho aqui 7, 8 aparelhos para resolver por dia, né, com essas falhas básicas, a gente consegue dar produção. E essa produção que a gente consegue dar no início da semana nos dá até uma motivação maior para a gente conseguir fazer aquilo que é mais complexo. Então, o que acontece é que o técnico, muitas vezes que está começando, ele fica só de olho naquilo que é mais vantajoso, naquilo que é mais avançado, naquilo que é mais complexo, porque ele diz, ó, se eu consertar essa placa aqui, eu vou ganhar 500, 400, 300.
e esse aqui eu vou ganhar 100, esse aqui eu vou ganhar 150, esse aqui eu só vou ganhar 200, né? Naqueles serviços mais básicos. Então, ó, o recado que eu digo para vocês aqui, um conselho que eu dou para vocês é: primeiro comecem a estudar bem o básico. Comecem a fazer praticamente de olho fechado esse serviço básico, porque é muito fácil você estudar uma falha de carregamento, estudar um setor de carregamento, estudar um setor de Bluetooth Wi-Fi, estudar um setor de iluminação, um setor de imagem. Então, quanto esses setores eles são mais simples, né? O setor de radiofrequência é um pouquinho mais complexo, é um pouco mais complexo que diga, mas dá também para se resolver, porque tem muito problema crônico no setor de radiofrequência. Então, na maioria das vezes, acaba se tornando básico também, né? Tem ali o problema no PA, tem problema ali, não sei, de RF, né, que é o WTR, tem também um APT modulador. Então, são esses três componentes que dão mais problema no setor de radiofrequência. E aí, mesmo sem você ter um conhecimento tão amplo em esquema elétrico e medição, na parte da eletrônica, no conhecimento do funcionamento desse setor, mas você pode acertar ali, né, pelo menos trocando esses componentes, você consegue acertar. Então, você pode ter lucro também pegando esses tipos de falha, né? Então, falha de imagem, carregamento, falha de iluminação, a gente já joga um aparelho que está com falha de inicialização e a gente não consegue produzir, pelo menos no início da semana. Então, no início da semana, foca nos aparelhos que é mais fácil de resolver. Ah, Gemerson, mas eu não sei ainda resolver problemas de carregamento. Para mim é bem complexo, como, por exemplo, uma falha de CPU. Eu ainda não tenho conhecimento para isso. Então, se você não tem conhecimento, comece a estudar sobre o funcionamento do setor. Às vezes, muita gente foca só na falha. Como é que eu resolvo essa falha aqui? Esse comportamento aqui, como é que você resolve? A gente primeiro tem que estudar o setor, por isso que é importante fazer um treinamento. Por isso que é importante a gente estudar, né? Se você não tem condições, por exemplo, de comprar um treinamento, de adquirir um treinamento para você estudar o funcionamento do setor, no mínimo procure, né, vídeos no YouTube onde alguém está consertando aquele setor e está te explicando sobre ele. Como aqui também no nosso canal a gente tem bastante vídeos explicando os funcionamentos dos setores. Então você pode procurar aqui também no nosso canal. Mas desde que você estude pelo menos uma semana sobre cada setor. Se você pegar um mês aí e estudar sobre o setor de carga, setor de imagem, setor de iluminação, setor de Bluetooth Wi-Fi, e na outra semana você estudar sobre setor de radiofrequência, né, pelo menos o básico ali que dá muito problema, você vai conseguir reparar muitos aparelhos sem mesmo saber analisar esquema elétrico e tudo mais. Só com o acompanhamento ali de um hard solution numa board, né, um mapeamento, você já vai conseguir resolver muito problema e vai ter muito lucro na sua assistência técnica. Então sempre começa pelo simples, pelo básico, pelo que é fácil, para que você consiga produzir e isso também elevar a tua autoestima a poder também resolver problemas mais complexos. Porque quando você consegue resolver o básico ali de olho fechado, você vai fazer um reparo mais avançado com mais confiança, certo? E aí você também consegue resolver esses problemas. Então, vamos supor que no dia você fez 5 reparos, mas você fez 5 reparos sem perder tempo. Foi lá, produziu, fez 5 reparos, ganhou R$100 em um, 150 no outro, R$200 no outro e conseguiu fechar ali o dia, né, em saldo positivo. Show de bola! No outro dia você também replica isso. No outro dia, replica novamente isso. Você praticamente vai conseguir faturar, né, um lucro muito bacana para você ficar tranquilo durante a sua semana. E aí você, nos últimos dias da semana ali, você pega nos aparelhos que são mais complicados de resolver, porque aí, se você não conseguir dar conta, mas você já tem ali, ó, né, estabilizado o lucro da sua semana. E aí você não vai ficar com tanta dor de cabeça, né, e problemas também. E para quem trabalha com tela, a mesma coisa. Se você, por exemplo, trabalha com tela, trabalha com placa e tudo mais, né, você pode fazer aquilo que é mais fácil, aqueles reparos de tela que é mais fácil ali. Deixa o reparo de sábado para você estar fazendo, né? Se preocupe com o lucro, porque através do lucro é importante para quem está iniciando, porque muita gente que está iniciando acaba não sabendo gerenciar bem o momento de pegar um serviço e pegar um outro serviço, fica misturando tudo e acaba muitas vezes colocando um reparo no início da semana que vai fazer com que ele fique chateado a semana toda e tenha bastante prejuízo durante a semana, porque ele fica focado no prejuízo e não na sua produção. Então, primeiro, foque na produção, comece a semana, né,
fazendo aquilo que é mais simples, beleza? Então fica a dica para vocês e espero você no próximo vídeo do nosso canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, né, e deixar o teu comentário. Um abraço, tamo junto, valeu!